vocês, com a vossa família, com os vossos amigos. Que o meu Deus vos abençoe e continue a vos guardar e abençoar muito e muito e muito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser muito, mas muito curto. A mensagem de hoje, eu queria falar um pouco sobre a presença de Deus e a presença de Deus nas nossas vidas e a manifestação de Deus nas nossas vidas. Eu queria falar sobre estar presente e ser presente. Eu queria, explicando melhor, o tema de hoje é sobre Deus estar presente na nossa vida e Deus ser presente ou se fazer presente na nossa vida ou manifestar a sua presença na nossa vida. Então, isso é um tema que muitos de nós acredito que confundimos muito e entendemos que Deus estar presente, como nós sabemos, Ele é onipresente. E nós sabemos o significado de Deus, nós sabemos o significado dessa palavra. Nós entendemos que Deus é onipresente, nós entendemos que Deus está em qualquer lugar, em qualquer momento, ao mesmo tempo. Está em vários lugares ao mesmo tempo, em qualquer momento. Ele está em qualquer sítio. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. A presença dele está em todo lugar. Mas tem uma diferença, que é a manifestação da sua presença. É que o próprio Deus faz essa distinção. Ele não manifesta a sua presença em qualquer lugar. Ele não manifesta a sua presença em todo lugar. Ele próprio tem as suas preferências. Se nós formos ver a Bíblia, nós entendemos que Deus manifestou a sua presença no tabernáculo quando acabou de ser construído. Ou seja, ele habitava lá. Agora vamos imaginar aquele povo vivia junto com Deus. Aquele povo era vizinho da morada de Deus, seja de dia e seja de noite. O povo de Israel vivia com Deus. Deus manifestou a sua presença no meio daquele povo. O tabernáculo era a morada de Deus. Isto é Deus manifestar a sua presença. Isso é Deus manifestar a sua presença. Mas vamos ver como na parte de estar presente, antes deles construírem o tabernáculo, ele estava presente, ele presenciou tudo. Mas ele manifestou a sua presença quando o tabernáculo foi acabado de construir, e ele permaneceu lá, usou aquilo como sua morada. Então nós temos que entender o quão doce, o quão maravilhoso é Deus manifestar a sua presença nas nossas vidas. É Deus manifestar a sua presença nos nossos problemas. Porque às vezes nós paramos e pedimos: Deus, queremos que o Senhor esteja presente. Queremos que o Senhor esteja presente nesse problema. Queremos que o Senhor, em oração nós oramos, queremos que o Senhor esteja presente. Queremos que o Senhor nos ajude. Queremos que o Senhor fique à nossa frente e nós à sua atrás. Mas vamos ainda procurar tentar, antes de pedirmos a presença, antes que pedirmos algo, vamos ainda pedir sim: Senhor, manifesta a sua presença. Que não seja somente presente, mas manifesta a sua presença, como o Senhor manifestou a sua presença no meio do deserto, no povo de Israel. Senhor, manifesta a sua presença, como o Senhor manifestou a sua presença, como o Senhor manifestava a sua presença em Gênesis, que andava pelo jardim. No Evangelho diz: o Verbo se fez carne. E essa mesma carne habitava entre os homens aqui na terra, Jesus Cristo. Manifestação da presença de Deus. Deus manifestou a sua presença no meio de nós homens por intermédio de Jesus Cristo. Ele habitava no meio dos homens. Ele habitava no meio dos homens, estava conosco.
comia a mesma comida que nós comíamos, falava a mesma língua que nós falávamos. É isso que nós temos que entender, o quão maravilhoso é a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Porque nós começamos muito, entendemos muito bem. Se nós formos a falar do nosso cotidiano, eu vou meter a Bíblia um pouco de lado, então vamos falar do nosso cotidiano. Uma coisa é estar presente e outra coisa é manifestar a tua presença nesse lugar. Estar presente, todos conseguem estar. Imagina quando tu és convidado para uma festa, às vezes tu nem sequer queres ir na festa, e tu até, nós temos aquela tendência de dizer, só vou ir só para marcar a minha presença. Eu só vou para marcar a minha presença. Eu só vou mesmo só para dizer que eu estive lá. Mas quando nós vamos, como eu disse, fomos convidados para uma festa, nós fomos lá, nós estamos presentes, estamos a marcar a nossa presença. Mas será que estamos a manifestar a nossa presença também? Mas será que estamos a ser presentes também naquele lugar? Porque estar presente, qualquer um consegue estar presente. Mas manifestar a sua presença, até para nós humanos, até para nós homens, é difícil. É muito, mas muito difícil. Há uma diferença de estar presente e manifestar a sua presença. É isso que nós temos que entender. Como eu disse, em Gênesis, a presença de Deus era manifestada. Ele andava no jardim. Ele andava no jardim com Adão e Eva. Ele manifestava a sua presença. Quando Eva estava a falar com a serpente, a presença de Deus estava lá. Ou seja, como Deus é onipresente, Ele estava lá a ver tudo. Mas em nenhum momento Ele manifestou a sua presença. Não sei se vocês estão a entender o que eu estou a querer dizer. Deus estava lá quando Eva comeu a maçã. Deus estava lá no meio da conversa que a Eva teve com a serpente. Ele estava lá, a sua presença estava lá. Mas Ele não manifestou a sua presença naquele lugar. Ele não manifestou a sua presença naquele lugar. Porque temos que entender, se Ele realmente manifestasse a sua presença naquele lugar, as coisas podiam ser completamente diferentes. As coisas podiam mudar, a história podia levar um trajeto completamente diferente. Ninguém conhece a Deus, ninguém conhece o que está na cabeça de Deus, ninguém conhece o seu consciente, como é que Ele pensa, ninguém tem esse conhecimento a 100%. Não vamos se mentir. A mensagem de hoje eu quero dizer, meus irmãos, que vamos entender que Deus manifestando a sua presença no nosso meio é muito mais poderoso do que simplesmente Deus estar presente. E nós, para invocarmos que Deus manifesta a sua presença no nosso meio, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos manifestar a presença de Deus no nosso lugar? Como é que nós podemos manifestar a presença de Deus no nosso lar, no nosso casamento, nas nossas famílias? Irmãos, é uma coisa que nós temos que entender. A morte explicada na Bíblia é a falta da presença de Deus na vida do homem. A vida eterna explicada na Bíblia é a manifestação da presença de Deus na vida de um homem. Isso quer dizer, se você carnalmente pode estar vivo, mas espiritualmente você está morto, porque Deus já não manifesta a sua presença na tua vida. Deus já não habita
ou já não tem morada dentro de ti. E nós sabemos o que é que acontece quando Deus se aparta. O que realmente Deus quer é que nós andamos em comunhão com Ele. É que nós andamos em comunhão com Ele para que Ele possa manifestar a sua presença na nossa vida e em tudo que nós possamos vir a fazer. Manifestar a sua presença no nosso casamento, manifestar a sua presença no nosso trabalho, manifestar a sua presença na nossa vida. Nós entendemos que quando Deus se aparta de nós, é muito complicado para o homem. O homem sofre 10 vezes ainda mais. O homem não consegue sair desse buraco. É um buraco profundo quando Deus se afasta das nossas vidas. Ou se afasta, ou quando a sua presença se afasta de nós. Se formos a ver na Bíblia mais uma vez, em Reis, em Samuel, Saul foi coroado como rei. Mas houve um momento de desobediência da parte dele. Deus se apartou. Deus já não fez morada. Deus já não manifestava a sua presença na sua vida. E ele saiu da vida de Saul. E nós sabemos o que acontece com Saul, o que aconteceu com Saul. Ele estava presente. Ele estava a ver o que Saul estava a fazer. Mas quando ele decide não manifestar a sua presença na tua vida, aí é que está o problema. É aí que está o problema. Nós temos que entender, no nosso cotidiano, manifestar a nossa presença, ser presente, não só estar presente, mas ser presente, é uma coisa muito importante. Para a cura também de uma pessoa que está em sofrimento. Por exemplo, nós africanos, quando alguém ou um familiar morre, nós chamamos de óbito. Nós vamos criar o nosso óbito, vamos fazer o óbito. As famílias se juntam, as famílias choram juntos, as famílias sofrem juntos. Mas eu sempre notei uma presença de Deus se manifestar nesse tipo de lugar. Porque Deus pode se manifestar de 1001 maneiras. Deus pode comunicar conosco de 1001 maneiras. Não tem maneira, não há restrito, não tem limites para que como Deus possa falar conosco ou como Deus possa manifestar a sua presença. Se formos falar de comunicação, quando Deus quer comunicar, nós entendemos que na Bíblia Ele usou uma jumenta para comunicar conosco. Deus comunica conosco de 1001 maneiras. Não há restrição. Mas para que nós homens comunicarmos com Deus, falarmos com Deus, só existe uma única maneira. Só existe uma única maneira. Por intermédio de oração. Por intermédio de oração. Essa é a única maneira. Voltando na Bíblia, Deus manifestando a sua presença, seja nas partes boas como nas partes más, seja na parte dele manifestar a sua presença em um afeto bom, é um afeto mau. No afeto mau nós podemos ver na cidade de Sodoma e Gomorra. Deus manifestou a sua presença naquela cidade, destruindo-a. Destruiu aquela cidade. Na parte do afeto bom, Deus manifestou a sua presença na vida de Abraão, quando viu aqueles 3 homens para irem lhe informar que ele será pai, que a sua mulher irá ter filhos. Deus almoçou com Abraão. Até nos dias de hoje eu procuro entender com quem Abraão almoçou.
com quem Abraão almoçou. A Bíblia também nos ensina na cidade de Sodoma e Gomorra. Deus enviou homens para irem até a casa de Ló para avisar que eles têm que sair daí porque Deus vai destruir essa cidade. Está aí mais um exemplo da presença de Deus ser manifestada nesse lugar. Então é isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que aprender, a diferença de Deus estar presente e a sua presença ser manifestada. Era isso que eu queria falar, como eu disse, é um vídeo curto. Que o meu Deus vos abençoe muito, que o meu Deus esteja com vocês, abençoe as suas famílias, os seus amigos, o seu trabalho. E que vamos levar isso à nossa memória para refletir. Como eu disse, este é o fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de manter o like, não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de partilhar com as vossas famílias, com os vossos amigos. Que tudo o que eu faço é pela sua honra e pela sua glória. Este canal é pela sua honra e pela sua glória. Que o meu Deus vos abençoe muito mais uma vez. Até um próximo vídeo. Adeus.